Brenda, teve resposta da outra Brenda? Sim, não? Ainda não? Bom, então vamos apresentar. Veja se vocês estão vendo a minha tela. Sim? Sim. Certo. Então, vou começar a explicação. A aula de hoje é sobre costuras e acabamentos. E aí, nós temos as costuras mais comuns. A Isa já deve conhecer, né? Porque ela faz aula com a Ju. E a Ju, ela é, assim, o método dela é bem das antigas mesmo, então ela deve ter passado por todos os tipos de costura lá. O método escolhido pelo profissional influencia no modelo do acabamento, principalmente o avesso. E os tipos de costura são aberta, fechada e francesa. A francesa é o melhor acabamento, gente, é o acabamento mais impecável. Tem a Hong Kong também, que eu vou passar para vocês mais para frente. Mas essa, sim, é a mais antiga. E as peças, elas precisam ter 1,5 de margem, porque usa mais tecido para fazer ela. Então, basta colocar as peças com o lado direito do tecido para fora, fazer a costura com a máquina reta, mantendo a margem de 0,5 centímetros. Feito isso, ela precisa ser virada para dentro, um procedimento que irá melhorar o acabamento da peça e passar a ferro, e fazer a costura novamente com essa mesma margem de 0,5, que resultará em 1 centímetro de costura total. E é indicado para tecido com transparência, né? Seda, chiffon, emenda de manga, coisa que vira o avesso e o avesso precisa estar perfeito. Olha só a costura francesa. Esse é um exemplo. Aqui nós temos outro exemplo. E essa foto também tem a costura francesa e a costura aberta. A costura aberta é essa do lado com o overlock passado. E aí, o que é a costura aberta? Você overlocka as peças, faz a união com a reta, só que abre e overlocka a lateral. Utiliza o ferro para passar. E esse tipo de costura costuma ser usado em acabamentos de peças de alfaiataria, com detalhes, camisas e zíper, porque daí dá aquela costura impecável, não fica repuxada, então ela fica bem lisinha mesmo. Esse é um exemplo de costura aberta e um exemplo de costura fechada, porque a costura fechada, ela acaba às vezes, dependendo da situação, ela dá aquela engruvinhada, sabe, aquela empapada na peça, sabe? Quando você passa e fica aquele excesso de tecido, dá aquele volume na lateral. Principalmente para vestido de festa, gente, fica horrível. E essa é a costura fechada, né, que eu acabei de passar também. Ela é usada para costurar a peça com máquina reta e necessita do acabamento de overlock. E pela praticidade. É a costura mais usada, gente, porque passa. Inclusive, essas peças que são feitas na China, eles usam até a interlock, que não chega a passar a reta, porque assim, o ideal é você passar a reta para unir, segurar, e o overlock vai para não desfiar. Quem não tem overlock, usa às vezes a costura zigue-zague. Então, para as peças que são da China ou Bom Retiro, que são feitas assim, tipo em grande escala, eles usam a interlock, que é a agulha da overlock com a serrinha, né, que corta, mais a costura reta lateral. Se vocês estiverem de calça jeans, dá uma olhadinha no avesso da sua calça jeans. É feito com interlock, que assim, é para economizar a costura reta, para vocês terem uma ideia. E aí nós temos a costura inglesa, que é aquela rebatida, que normalmente é usado em camisa ou algumas calças jeans, né, que precisa desse acabamento para não pinicar a pele. Conhecida como costura rebatida, é um dos pontos mais utilizados em calça jeans, camisa. Para fazer acabamento é necessário virar uma das partes ao avesso e deixar a ponta virada para fora. E unir os dois e passar a costura reta. A ponta do avesso ficará sobrando
mesmo com os tecidos juntos. E dobre-a 2 vezes para o lado de fora, de forma que a costura fique aparente. E passe a unir a máquina na dobra do tecido. Então, gente, sabe aquelas camisas, eu não sei se vocês já viram, que você abre a camisa e você não vê um overlock de fora? É essa costura inglesa que é a rebatida. Então, ela fica muito certinha. E quando você vê ela no direito, você vê 2 costurinhas, uma do lado da outra, porque rebateu, né? E aí, essa é a costura inglesa. A costura francesa, ela fica meio que sobrando esse excesso. A inglesa, ela faz essa dobrinha e fica pra dentro, fixa, ela fica costuradinha. Então, ela não levanta nenhum pedacinho de costura pra fora. E aí, esse acabamento Hong Kong é novo, gente. Assim, é um acabamento perfeito de alta costura, só que ele recebeu o nome recentemente. É uma técnica utilizada pela alta costura, porque é simples e dá ao interior do vestuário um acabamento elegante e se tornou o favorito. Dele sai a fita de viés na margem de costura. Gente, é um acabamento impecável. É o mais perfeito e o que mais dá trabalho. Deem uma olhada nisso. Imagina a costura aberta, só que tem o viés do lado, para esconder o overlock. Só que a Hong Kong, às vezes, muitas vezes, é feita à mão, tá, gente? Porque as peças de alta costura, vocês sabem, a pré-determinação de ser alta costura é ela ser costurada à mão. A alta costura não usa máquina. Não usa maquinário nenhum no processo, é tudo artesanal. Então, a Hong Kong é uma técnica artesanal, de costura manual mesmo. E aí, alguns exemplos: um decote arrematado com viés, uma bainha de lenço, que é aquela bainha bem fina, normalmente usada às vezes para blusa, barra de blusa mais fininha. Hoje eu tô com uma blusa que tem uma barrinha de lenço. Acabamento interno de zíper, para vocês verem, né? Todo rebatidinho, num zíper invisível, perfeito. E a margem de costura é aquela sobrinha de costura que precisa para você conseguir passar um pezinho de máquina para costurar. E aí vamos a algumas costuras à mão. O alinhavo é aquele, como se fosse um ponto largo, tipo para cima e para baixo. Ele é usado para unir as peças antes de costurar. É possível entrar e sair com a agulha várias vezes antes de tirar por completo do tecido. Às vezes é usado para franzir também esse alinhavo, o alinhavo mais largo. Aí, aqui é a imagem de... Essa imagem tinha que estar mais para cima, mas tudo bem, é uma peça Hong Kong. Aqui é um outro acabamento. De zíper também, a abertura do botão perfeita. E a costura diagonal. É aquela costura na diagonal, como se fosse um ponto de alinhavo largo, só que ela é na diagonal. Evita que as partes se desloquem. Então, ela fica na horizontal. Deixa o tecido na vertical. E aí, você coloca e faz o ponto. E inclina a agulha para que você consiga fazer a diagonal desejada. Gente, assim... Explicando assim fica difícil, mas tem os vídeos que explicam todos esses pontos, tá? Eu peguei um vídeo muito bom. E aí o ponto X é em X. São 2 pontos em diagonal que se cruzam formando um X. Que faz o movimento de cima para baixo. Ponto atrás. É um ponto permanente. Todos os outros pontos, eles não são fixos. O ponto atrás é um ponto que ele deixa a peça bem mais reforçada. Ele é feito inclinado para a direita e para a esquerda e faz um ponto retornando no furo anterior. E assim por diante. Quanto menor o ponto, mais firme fica a costura. Então, esse ponto ele é usado também na alta costura, que é o ponto que seria para unir as peças, é o ponto que mais reforça e dá um acabamento mais rígido para a peça mesmo. Mais firme.
O ponto oculto é um ponto que é usado para barras. Sabe aquelas barras de alfaiataria? É o ponto oculto ou ponto invisível. Então, você passa pelo avesso da peça, fica toda a linha, só que pelo direito aparece só um pontinho. Ao cuidado de passar a linha por poucos fios na peça, com ponto curto para não aparecer do lado direito. O ponto é feito na horizontal e na barra pelo avesso, faça o movimento na diagonal. Então, gente, é como se fosse um zigue-zague, só que no direito você não percebe nada quase. Fica aquele acabamento impecável, não parece que teve costura. E também a mesma coisa para a barra invisível. É o mesmo ponto, só que ele não faz o zigue-zague. Ele faz só de cima para baixo. Olha a barra feita à mão. Olha a diferença. Vocês conseguem ver que a barra, dá para ver só alguns pontinhos pequenininhos, vocês não conseguem ver a linha. Então, isso é uma barra feita à mão. Uma barra bem feita, com ponto oculto mesmo. E o caseado, ele é, como o nome diz, é uma casinha, né? Então, ele faz o loop da linha e você passa a agulha por dentro, fechando e fazendo o acabamento da lateral. É muito usado em patchwork esse ponto. E a alcinha de linha? É uma alcinha que normalmente é usada para prender o botão. Ela é feita com a linha, para abotoamento, para gancho. Faz o nó inicial pelo avesso e o nó pode ser cortado após a finalização. Para a alça ficar segura, usa-se 4 linhas e depois é feito o loop em volta para reforçar essa laçada. Então, daí fica uma casinha perfeita. Olha só o ganchinho. O ganchinho está dentro de uma casinha de linha. Fica perfeito e fica super discreto, principalmente para vestido de festa. É ótimo, porque você vai fazer uma casa, um botão, aí você fura a peça, aí às vezes pode desfiar se for um tecido fininho. Aí às vezes um colchetinho já faz esse acabamento e a linha da cor do tecido, então já fica quase invisível, né? Com um acabamento muito bom. E essa é a nossa bibliografia. Tem algumas coisas, alguns vídeos que eu peguei da Lara, de acabamento, que é da Algodão Cru. E tem esses livros também que tem na biblioteca. Esse modelagem, desenho, ele é ótimo. É isso.